Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. Essa é uma iniciativa da Associação Brasileira de Doença Genética. E você sabe que cada encontro aqui é uma oportunidade para aprendermos ainda mais sobre os desafios, sobre a vida, sobre tudo que diz o diagnóstico raro. Eu sou Lindenberg Salmito, pai de uma criança com doença rara, distrofia muscular de Duchenne. Também sou ativista da causa e diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares. Nesse mês de outubro, nós celebramos o Dia Internacional de Conscientização sobre a Doença de Gaucher, uma data que nos lembra a importância do diagnóstico precoce, do acesso ao tratamento e, acima de tudo, da visibilidade para quem convive com essa condição rara. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar nesse episódio. E o tema do episódio que nós vamos trazer aqui nesse dia especial é Gaucher, desafios do diagnóstico tardio e impacto no tratamento. A doença, o diagnóstico, é uma condição rara, mas quem carrega uma realidade comum junto aos pacientes, quem convive com o paciente com esse diagnóstico, sabe que é desafios todos os dias, né? O atraso no diagnóstico e a longa espera por um tratamento adequado, isso mexe muito, não só com o paciente, mas com toda a família. E aqui nós vamos conversar sobre um assunto justamente para tratar sobre essa questão da demora, porque é que afeta tanto, mas também não só voltado para as questões físicas, mas também voltado para todas as áreas da vida, né? Como os sonhos, como a questão da saúde mental, como o caminho de cada pessoa. E antes de começar a chamar aqui o nosso convidado, que é uma pessoa super especial, eu quero agradecer a nossa apoiadora social, que é a Takeda, que através desse projeto, desse programa maravilhoso que você conhece, Conexões Raras, tem acreditado para que nós possamos espalhar, para que nós possamos fazer conexões humanas, compartilhar o conhecimento sobre o diagnóstico raro. Porque, como você bem sabe, quanto mais nós compartilhamos, quanto mais tornamos conhecida a causa, mais qualidade de vida nós temos entre os nossos pacientes, entre os nossos familiares. O nosso convidado de hoje é um cara fantástico que eu tive o prazer de conhecer aí pelos congressos da vida. Eu estou falando de Paulo Ricarte, natural de Tuntum, no Maranhão, e lá essa cidade é conhecida justamente porque é onde o coração do Maranhão bate, né? Tuntum. Paulo Ricarte, ele é paciente da doença de Gaucher, realiza tratamento há 18 anos e é fundador da Associação Amagé do Maranhão, onde atuou como conselheiro fiscal e atualmente exerce a função de coordenador do tratamento fora de domicílio em Tuntum, Maranhão, apoiando outras famílias que enfrentam longas jornadas em busca de um cuidado e dignidade. A gente sabe que o Paulinho, como é conhecido entre nós, ele tem ajudado não somente o pessoal da associação dele, porque ele espalha, né? Ele espalha esse amor, esse comprometimento, esse compromisso que ele tem com as doenças raras. E por mais que ele tenha esse diagnóstico, ele abraçou todos os outros diagnósticos. E a sua trajetória é justamente marcada pela superação, pelo compromisso coletivo, e uma experiência pessoal que você vai assistir aqui junto comigo, tanto pelo YouTube como também vai ouvir pelo Spotify. Então, Paulinho, é uma alegria imensa te receber aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e eu já quero conversar com você. Fala aí sobre nós, fala aí sobre você, da questão das suas expectativas iniciais para esse nosso bate-papo gostoso que vamos ter aqui. Olá, Lindenberg, boa tarde. Queremos agradecer a oportunidade de estar aqui no Conexão Rara, a todos que estão nos ouvindo esse programa muito importante para a sociedade brasileira, para os médicos, para os pacientes, para a sociedade de forma geral, que é aqui onde tem conexão, onde tem a palavra do paciente, a convívio do paciente, onde você pode aprender, ouvir mais sobre as doenças raras. Eu sou Paulo Ricarte, como foi mencionado agora pelo Lindenberg, moro na cidade de Tuntum, Maranhão, sou fundador da Associação Maranhense de Doenças Genéticas e Raras, AMAGÉ. Já atuei também como conselho fiscal e hoje estou atuando como o coordenador do TFD, onde aqui no município da cidade de Tuntum, onde a gente convive com várias patologias, várias doenças, onde a gente tem o apoio para as pessoas, do acesso ao tratamento, da pequena cidade até os grandes centros. Paulinho, é um prazer enorme te receber aqui mais uma vez, como eu estava te falando. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão do diagnóstico tardio, da questão de qualidade de vida, sobre a questão da doença de Gaucher. E antes de fazer qualquer pergunta, porque tem muitas pessoas que nos assistem aqui, Paulinho, e eles, às vezes,
tem sintomas, tem algo parecido, mas não sabe identificar. Então, queria que nesse primeiro momento, para começar esse nosso bate-papo, você pudesse contar para nós como foi que você descobriu o diagnóstico, como é que apareceu os sintomas, como é que a gente pode ter assim um papo inicial para que quem ainda não conhece ou para quem ainda é totalmente leigo em relação ao diagnóstico possa entender. Conta um pouquinho da tua história para a gente entender. Lindenberg, minha história é bem interessante. Eu sou da cidade do interior, aqui do Maranhão, onde a medicina não é tão evoluída. E lá atrás, hoje estou com 43 anos, lá atrás não tinha muito diagnóstico, não tinha muito o conhecimento das doenças raras. E eu percorri por várias especialidades médicas no interior, indo às 3 capitais, a capital São Luís, no Maranhão, capital Teresina, no Piauí, e também até a cidade de Belém, no Pará. Infelizmente, se tem um diagnóstico exato, porque pouco se falava, pouco de conhecimentos das doenças raras. E a doença de Gaucher está no incluso das doenças raras, onde não tinha esse diagnóstico, esse conhecimento. Mas foi nesse curto período em busca do tratamento, onde que sucedeu, né? Mas esse período onde teve o diagnóstico, mas teve um sofrimento bastante, porque de 8 anos até os 25 anos de idade, a gente estava percorrendo a vários hospitais, a vários tipos de especialidade, para tentar diagnosticar, descobrir o que fazia com que eu não conseguia crescer normalmente com os outros. Minha barriga tinha uma esplenomegalia enorme, baço, fígado aumentar de tamanho, mancha roxa pelas pernas, são as características de um paciente da doença de Gaucher. Mas, infelizmente, os profissionais com pouco conhecimento não conseguiam fechar um diagnóstico, saber. E, com isso, estava em decadência. Uma criança, um adolescente, um jovem, raquítico, sem ter um diagnóstico, sem ter um tratamento, sem ter uma qualidade de vida. Perspectiva de vida praticamente zero para o conhecimento clínico dos médicos. E esse período foi muito difícil, foi muito machucante para a vida, não só minha, dos meus pais, dos meus familiares, até chegar um diagnóstico, para fechar o diagnóstico com a doença de Gaucher. O que eu entendi aí, você foi diagnosticado aos 25 anos, é isso? Isso mesmo, somente aos 25 anos de idade cheguei a um diagnóstico. Então foi muito mais além da média nacional. E qual foram os principais, eu sei que você falou um pouquinho, mas quais foram os desafios mais fortes que impactaram? Porque, assim, eu imagino que até os 25 anos você tratou todo tipo de diagnóstico sem estar tratando o diagnóstico correto. Isso mesmo. Os principais desafios, até mesmo porque quem está nos assistindo aqui, Paulinho, pode ver e para não perder tanto tempo, né? Porque, como você mesmo disse aí, foi diagnosticado com diversas situações, tratou e não deu certo, mas aos 25 anos fechou o tratamento. E aí a nossa luta é justamente para que pessoas possam fazer isso quanto mais rápido, né? Tenham um tratamento, ou na verdade, um diagnóstico muito mais rápido. Quais foram os principais desafios? Contem um pouquinho assim do que você enfrentou, quais foram as doenças que foram diagnosticadas sem ser e como foi o corre-corre aí da sua família? No início, alguns profissionais suspeitavam de barriga d'água, por ter um abdômen muito estendido, muito enorme, mas, poderia ser calazar, outra especialidade médica poderia ser calazar, mas não era calazar, não era barriga d'água, mas descobriu que o baço estava muito aumentado de tamanho. E a luta dele era para tentar descobrir por que esse baço estava crescendo. Como era que poderia fazer para esse baço diminuir? Pensou a possibilidade de retirar o baço. Não tinha, depois de alguns exames, diz, não, poderia ter infecção, sangramento, então a gente não vai retirar o baço dele. Pensou em várias possibilidades, mas infelizmente, no pouco conhecimento das doenças raras naquele tempo, os médicos não tinham como fechar um diagnóstico. E um médico chegou a dizer, na capital do Piauí, disse, olha, não temos solução para o Paulinho. Não temos como se tratar, porque a gente não sabe o que é, não temos como fazer a retirada do baço, porque é um grande risco de perder a vida. E, então, é deixar o Paulinho como está, e quem sabe ele pode viver 1 ano, 2 anos. Mas eu, aos 25 anos, já só pesava 42 quilos, 1,42 m, era bem raquítico, bem pálido, e
a situação cada vez se agravando. Ou seja, esperando o momento, vai morrer. Não tem como tirar o baço, não tem como ter um tratamento, e assim era um sofrimento tanto para mim, como para meus pais. Eu não conseguia mais dormir, por causa do abdômen bem grande, tentava dormir em rede, aqui no interior a gente dorme bastante em rede, não conseguia mais dormir na cama, porque o baço estava tomando a proporção enorme do abdômen todo. Na minha respiração era muito lenta, era o cansaço, tinha também a questão da anemia, muito pálido. Então, estava numa situação muito crítica, numa reta final. Mas, certo dia, providência de Deus, um caminhoneiro, entrando na nossa cidade de Tuntum, fazer entrega, e ele me olhou e imaginou na mente dele, pode ser a doença de Gaucher. Olhou aquele jovem, pálido, mancha roxa pelas pernas, o abdômen bem grande, e ele imaginou que pode ser a doença de Gaucher. Por quê? Ele ouviu falar sobre a doença de Gaucher. Ele ouviu falar sobre as características da doença de Gaucher. E ele associou o que ele tinha ouvido falar com quando me olhou. E ele entrou em contato com Eva, que até hoje sou muito grato a Eva. A Eva foi presidente de uma associação aqui no Maranhão, e ele chegou a compartilhar com ela e disse, olha, Eva, lá na cidade de Tuntum, encontrei um jovem que possivelmente ele tem a doença de Gaucher. E ela se deslocou de São Luís até Tuntum, praticamente a 380 quilômetros, em busca desse jovem com essas características, onde nem sabia meu nome. Mas uma cidade pequena, ele conseguiu me encontrar naquele dia 9 de maio de 2007, um sábado, véspera do Dia das Mães. É um dia muito marcante na minha vida, nunca consegui esquecer o dia e o momento exato daquele encontro. E quando ela tem Gaucher, faz tratamento também, quando ela me olhou, ela assim, é Gaucher. Contou a sua história, me levou para São Luís, foi feito o exame, fechou o diagnóstico, e a gente entrou num tratamento da medicação, que a gente faz uma reposição enzimática a cada 15 dias, e a gente conseguiu ver a luz do fim do túnel. Então, Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. O primeiro diagnóstico, as pessoas sempre me perguntam, qual foi o médico, qual foi a especialidade que fez um diagnóstico tão exótico assim, que as pessoas nunca os profissionais conseguiram fechar há muitos anos, várias especialidades, hospitais, cidade, e a gente vê o propósito de Deus nas mínimas coisas. Um caminhoneiro compartilhou a minha situação de vida com a pessoa, e assim foi feito o pré-diagnóstico clínico, primeiramente, e depois veio o resultado positivamente, como eu tinha a doença de Gaucher. Que interessante, viu? Esse testemunho, essa forma de... Quem diria, né? Que um caminhoneiro... Interessante que quando as pessoas elas observam cada tipo de profissão, existe até um certo preconceito sobre questão de conhecimento, né? Que as pessoas colocam. E você já tinha passado, literalmente, sob supervisão de diversos profissionais da saúde, sem nenhum dar um resultado com êxito. E aí um caminhoneiro, realmente, assim... coisas de Deus, né? Um caminhoneiro passa, ele observa, e a partir daí a história começa a mudar. Então, Paulo, me tira uma dúvida. Depois que você descobriu esse diagnóstico, né? Como você disse, tudo começou ali, 9 de maio, depois, antes com o caminhoneiro, ele informou, essa jovem foi ao teu encontro, e a partir de que momento você começou a tratar exclusivamente, especificamente, o teu diagnóstico, e como foi que tua vida começou a mudar? Porque eu imagino, sem tratar, você tratava qualquer outra coisa, não tinha resultado. Mas por estar nesse mundo dos raros, a gente sabe que quando vai tratar a causa diretamente, por mais que os sintomas ainda tenham, por mais que as dificuldades ainda estejam conosco nos bastidores, mas só o fato de você tratar ali, como você disse, né, recebe a questão do tratamento enzimático a cada 15 dias. Como foi a tua vida mudou? Como mudou, né? Dos 25 anos para trás, a gente percebe essa luta. Mas a partir do momento que tudo começou a ser tratado, como é que a tua vida deu essa mudança? Lindeberg, minha vida, ela tem alguma separação. E esse ponto aí foi fundamental. Ele me encontrou no dia 7, lá em maio, né?
E em agosto, no dia 30 de agosto de 2007, eu comecei a tratar a doença de Gaucher, fazendo a reposição enzimática, que eu faço a cada 15 dias. E para as pessoas ficavam imaginando como é que uma pessoa que eu não relatei, mas em algum momento eu estive de cadeira de roda, tive acamado, não conseguia mais andar. Então as pessoas, ao olho nu, dizem assim, como é que vai essa mudança todinha? Até hoje, como o Paulo está. Mas realmente o tratamento é muito eficiente. Né? E ao longo de... Não foi tão rápido, em questão de 1 mês, 2 meses, mas 3 meses a gente começou a perceber, na verdade, as mudanças. No primeiro momento, na respiração, e no segundo momento, na questão de andar, de resistência. E as pessoas me olhavam já há 5, 6 meses, assim, teu abdômen tá diminuindo, né? A pessoa que me olhava com 1 mês, 2 meses, disse, mas tu tá diferente. Interessante que um dos médicos chegou e disse, olha, você vai... seu baço, o fígado vai diminuir, vai baixar esse abdômen, você vai ter mais resistência, a questão do seu cansaço, de você conseguir andar, da sua respiração. Mas uma coisa, ele disse assim, talvez o crescimento não vai conseguir desenvolver, você vai continuar nesse 1,42. Eu disse, não, estou no lucro, diminuindo, Deus, com essa medicação, a gente chegou a também desenvolver o crescimento, um crescimento que já estava parado, de 21 anos de idade até os 25 anos de idade, estava estagnado, a 1,42, comecei a desenvolver também com o tratamento, né? Tendo a qualidade de vida, no andar, na respiração, no diminuir do baço, e também no desenvolvimento de altura, que hoje cheguei até 1,59, né? Ou seja, ultrapassou a expectativa também da medicina, que é uma das coisas que no diagnóstico ele disse que não poderia acontecer isso. Isso foi um impacto muito grande, tanto na minha vida, como na vida dos meus familiares, da sociedade de forma geral, porque ver uma cidade pequena, né, conhecer uma pessoa que estava na linha, na reta final da morte, que assim como eu me encontrava, assim como as pessoas me viam, assim como os médicos passavam também para nós, ver uma pessoa desenvolver, ver uma pessoa voltar a andar, ver uma pessoa compartilhar, voltar às atividades da igreja, voltar às atividades na escola, pensar mais na frente com perspectiva de vida. E eu quero frisar aqui, no dia que a dona Eva me encontrou, lá em maio de 2007, ela disse assim, Paulo, com tratamento, possivelmente você tem a doença de Gaucher, a gente ainda vai fazer o exame para fechar esse diagnóstico. Mas ela já concluiu na sua mente que era a doença de Gaucher, pelo conhecimento dela e pelas minhas situações que eu estava vivenciando no momento. E ela disse, ainda vou lhe ver um jovem, casado, pai de família, ter a sua residência, ter seu lar. Porque essa medicação e Deus vai fazer grandes maravilhas na sua vida. Cara, surpreendente mesmo estar conversando com você aqui, é algo que emociona, porque a gente sabe como é o corre, né? A gente sabe como é a luta, os desafios que acontecem, e mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todas essas barreiras, mesmo com toda essa evolução, a gente sabe que tem ainda algumas questões que são conflitantes, que só sabe quem convive na intimidade. Mas me diz uma coisa, quando foi que a partir aí você já mudou a vida, você começou o tratamento, e quando foi que você disse, não, agora vou correr atrás para ajudar os outros também? Quando foi que começou essa ideia de criar a associação, de trabalhar pela causa, de correr atrás também, da mesma forma como o caminhoneiro, como a Eva, você agora se tornou a pessoa o caçador de diagnósticos, vamos assim, de uma forma bem informal. Como foi que começou essa questão de querer lutar, de correr atrás? Lindenberg, no momento, no próprio hospital onde eu iniciei o tratamento, tinha outros pacientes, né? E a médica decidiu assim, por que vocês não formam um grupo de WhatsApp para vocês contar a experiência e tal? E a gente formou um grupo de WhatsApp lá, naquele momento. E foi aumentando, né? E aí depois ela tinha outros pacientes com outras patologias, e ela disse, olha, adiciona fulano, você vai ter experiência, e assim a gente foi adicionando outras pessoas com outras patologias, com essas raras,
E aí a gente, e ela mesma, ela deu iniciativa, por que você não se organiza como associação? E a gente começou a pensar dessa forma. Aí, e eu comecei a levar esse pensamento, assim, a gente vai organizar. E alguns, é um percurso que alguns, não, isso não dá certo, vamos ficar só no grupo, tá muito bom no grupo, às vezes só o grupo não dá certo. Mas a gente pensou positivo, porque a gente também queria compartilhar, não só a doença de Gaucher, também como outras patologias. Porque a gente sabe, eu particularmente lá atrás, o meu pré-diagnóstico, o meu diagnóstico, teve o diagnóstico, fechou o diagnóstico através de publicidade, através de conhecimento. E foi no foco que eu pensei assim, vamos compartilhar. Então, vamos se unir, vamos se organizar como sociedade organizada. E aí a gente montou um grupo de pessoas que estavam mais à frente, organizamos uma associação através de apoio dos profissionais da saúde, também alguns parlamentares também nos ajudou bastante. E a gente fundou a AMAGé, a Associação Maranhense de Doenças Genéticas e Raras. Nós temos uma casa de apoio na capital, recebemos alguma ajuda de alguns parlamentares também que contribuem com a causa, médico. E assim foi o ponto fundamental onde a gente decidiu se organizar como associação para também poder compartilhar e ajudar outras pessoas. Porque sempre tem um novo, um paciente chegando, sem muita experiência, sem muito apoio. E aí os médicos começavam procura o Paulo Ricardo, ele vai poder te ajudar, vai poder te orientar. E a gente já se viu ali como liderança e foi muito interessante, porque foi do momento de poder compartilhar, de ajudar outras pessoas, pensando no que fomos ajudados através de divulgação, e através de outras pessoas, a gente levantou essa história de organização de AMAGé. Ricardo, eu já estive em alguns momentos com você, tanto no Maranhão como em outras cidades do país, apresentando nessa questão das associações, e a gente percebe o quanto você evoluiu, né? O quanto você cresceu, o quanto você ajudou outras associações que andam aí com você, porque eu me lembro que era praticamente exclusiva a AMAGé aí, mas aí outros diagnósticos foram criando, você incentivando, você trabalhando aí em ajudar os outros. E hoje eu acompanho a tua história na tua própria cidade natal, né? Como você disse. Antigamente as pessoas olhavam para você e via aquele menino com um diagnóstico que ninguém sabia. Às vezes olhava com compaixão, às vezes olhava ali querendo trazer uma solução. E hoje esse menino, que agora é um grande homem, está assumindo até cargos políticos, assumindo funções dentro do próprio município. E hoje você trabalha justamente como coordenador do TFD na cidade que você mora, que é Tuntum. Você tem acompanhado várias famílias, né? Eu vejo aí pelas suas redes sociais, depois você diz aí as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar, mas eu tenho visto pelas tuas redes sociais que você leva as pessoas em transportes, ajudando, facilitando a vida dessas pessoas, porque às vezes elas não sabem nem chegar na capital, que é São Luís. E aí, mas eu vejo que você anda... Então, como é essa nova vida, né? Como é que você leva? O que é que mais te emociona, ou mais te preocupa, mergulhado com tantas histórias diferentes e podendo contribuir agora com o poder nas mãos, né? Com o poder político, com o poder da estrutura de um município, porque antigamente, quando nós nos conhecemos, você trabalhava com a cara e a coragem. E agora você tem aí um certo poder nas mãos, eu estou falando no bom sentido, de facilitar e ajudar as pessoas. Você pode trazer um pouquinho para a gente como é essa nova experiência? Lindenberg, foi muito importante esse momento na minha vida. Foi quando passei 2 anos na frente da presidência da AMAGé, e quando o prefeito ganhou e assumiu aqui o cargo no município de Tuntum, ele disse assim, Paulo, me fez o convite, e disse assim, rapaz, eu quero um paciente cuidando dos meus pacientes da cidade de Tuntum. Aí eu disse, rapaz, não dá para mim. É muito trabalho, eu já tenho também, eu sou paciente do TFD, e eu vejo a luta, a dificuldade. Esse Paulo, eu não quero botar qualquer pessoa, eu quero colocar um paciente para cuidar dos outros pacientes. Foi com direção de Deus a gente viu a necessidade de compartilhar o cargo de presidente da AMAGé para o vice, né, passar o cajado, tipo assim, a associação estava organizada, estava com CNPJ, com casa de apoio, tudo funcionando direitinho, e a gente passar o cajado para outra pessoa e assumir um outro cargo, onde Deus tinha nos colocado ali para assumir a coordenação do TFD do município de Tuntum.
E ali a gente foi trabalhar não só com uma patologia, mas com várias outras patologias, com doença rara que tem no município de Tuntum, também com o pessoal do HIV, com câncer, ou seja, tratamento que não consegue tratar no município de Tuntum, que a gente leva para os grandes centros, para a capital São Luís. Para mim é muito importante, porque um paciente sentar na cadeira de um gestor, porque antes eu estava sendo gerenciado por uma pessoa, no caso eu ia gerenciar aquela função, onde todos os dias a gente atende 50, 70, 80 pessoas, ou pela canal da coordenação, ou também de forma presencial. Isso é muito importante para mim, porque a gente viu a possibilidade de poder contribuir com outras pessoas. E alguma situação que a gente não consegue pelo SUS, a gente leva até o gestor, e ele muito sensível, diz, não, vindo de você, a gente vê a necessidade do paciente, a gente vai arcar com isso, vai ajudar da melhor forma possível. Para mim, estar na gestão, com o gestor que a gente tem, é muito, muito gratificante. Cara, que bacana. Mas voltando agora para o diagnóstico, né? O diagnóstico de Gaucher, na questão do Brasil inteiro. A gente falou aqui da tua realidade, do teu dia a dia, dos sintomas, da sua história, mas em relação ao Brasil agora, em relação ao nosso país, você pode apontar alguma mudança que precisa melhorar na vida dos pacientes? O que é que eles têm enfrentado dia a dia? Como é que está a vida de um paciente com o diagnóstico no Brasil? Lindenberg, a realidade, a gente percebe que já melhorou bastante, já evoluiu bastante, porque através das associações que têm buscado apoio aos parlamentares, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual ou federal, a gente tem acompanhado, a gente luta, né? Vereador, deputado, governador, até senadores, para abraçar essa causa, tem evoluído bastante. Mas a gente percebe a grande necessidade de poder evoluir bastante. Porque, infelizmente, finaliza nenhuma pessoa para finalizar um processo da medicação, incorporação da medicação. E as associações têm ajudado bastante aos pacientes no que diz respeito das incorporação, no acesso às medicações, mas a gente vê a grande necessidade que tem que melhorar, porque uma das coisas muito pertinente, trago aqui para o estado do Maranhão, com todo respeito, a gente ainda não tem um centro de doenças raras aqui no nosso estado. Então, o paciente ele fica aléu sem saber onde procurar. Então, os pacientes é tratado em várias unidades, separadamente. Se tivesse uma unidade para que todos os pacientes possam, os médicos, encaminhar para aquela unidade, seria muito interessante. Alguns estados têm esse centro, tem 2 ou 3 centros, mas, infelizmente, trazendo aqui para a nossa realidade do estado do Maranhão, ainda não tem, que fica aqui também o nosso apelo, né, a nossa exigência, como tem sempre frisado, a ter. Mas, em questão de todo o Brasil, a gente vê a questão da acessibilidade também para alguns pacientes que têm a necessidade, tem acessibilidade na rua, até nos órgãos públicos a gente vê a falta de alguns acessos. São mais essa questão e especialmente as medicações, que a gente sabe que é uma esfera fundamental para mudar a qualidade de vida das pessoas. Aproveitar esse gancho aqui que a gente está falando, e justamente você mostrando a realidade e a deficiência também que o Estado, ou na verdade as instituições precisam se levantar para ajudar, eu queria que você trouxesse aqui uma palavra, porque como nós falamos bem no início do programa, do nosso Conexões, a gente tanto trabalha entrevistando pacientes como profissionais da saúde. E aí, com certeza, vai ter alguns profissionais da saúde observando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, porque o diagnóstico vai trazê-los aqui para assistir. Queria que você desse uma palavra, uma orientação de como é que os profissionais, os médicos, os enfermeiros, profissionais de uma forma geral, podem ajudar, identificar, trabalhar nesse diagnóstico precoce. Como é que eles podem participar ainda de uma forma mais ativa para descobrir justamente o diagnóstico de uma forma mais rápida? Na verdade, os médicos a gente percebe pelos nossos eventos, muitos médicos têm participado, né, buscado
a orientação, buscado então, meios para que possa aprender, aprimorar mais o seu trabalho, a tentar fechar um diagnóstico. Né? Eu acho muito importante essa parte dos profissionais. Mas a gente percebe também a questão dos gestores. Gestores, estou falando em todas as esferas, né? A também apoiar essa causa, também a ter um olhar diferenciado para os pacientes com doenças raras. E voltando também aos médicos, a questão de, posso imaginar assim, é a questão dos estudos, né? Aprofundar mais os conhecimentos, aprofundar mais a questão de conhecer, porque tem muitos pacientes que a gente conhece com um simples olhar, né? Um simples um diagnóstico, mas, claro, precisa fechar um exame para fechar um diagnóstico, mas essa questão que a gente vê de mais apoio, mais essa sensibilidade com os pacientes, a se colocar no lugar do paciente, né? Ouvi uma palestra sobre o olhar do paciente. É muito importante quando o gestor, o profissional, ele se coloca como paciente, ele vai ter outra visão, como que é a realidade. Agora também para os pacientes, existe alguma esperança, algo novo surgindo? Traga uma palavra de esperança aí para os pacientes, do diagnóstico de Gaucher, para que eles possam se animar com as suas palavras, já que você está todo dia aí diante das novas realidades. Aos novos pacientes que estão fechando o diagnóstico, que estão iniciando o tratamento, os que estão em tratamento, a gente vê como tratar a doença de Gaucher dá uma qualidade de vida. Então, que a gente possamos pensar de forma positiva, trazer à nossa mente que é um tratamento, que a gente precisa ter esse tratamento, é um tratamento contínuo, é uma forma onde Deus e a medicina viu para dar uma qualidade de vida a nós como pacientes de Gaucher. Então, essa questão de não faltar às suas consultas, aos exames, ao tratamento, que é um tratamento contínuo, todos os pacientes de Gaucher fazem um tratamento contínuo. Então, para que a gente possa ter cada vez mais qualidade de vida, não falte ao seu tratamento. Vamos ser fiel na nossa posição como paciente. E sempre se alegar, porque tratar a doença de Gaucher dar uma qualidade de vida a cada um de nós. Paulo Ricardo, nós agradecemos imensamente por dividir conosco a sua trajetória, a sua reflexão, a sua vivência tão rica sobre o que significa conviver com a doença de Gaucher. Suas palavras aqui, com certeza, reforçam a importância do diagnóstico precoce, da informação e, principalmente, da empatia no cuidado com os pacientes de doenças raras. Eu queria agora, para finalizar, todo bate-papo agradável passa rápido, o tempo passa e a gente nem percebe. Mas eu queria aqui convidá-lo para deixar sua mensagem final para os pacientes, familiares, os profissionais. Talvez aqui a gente não tocou em algum assunto e você queira tocar, que acha importante. As suas considerações finais para todos aqueles que estão nos assistindo. Aos profissionais, quero deixar uma mensagem, tanto os profissionais da área da saúde, que muitas vezes um paciente, ao chegar na unidade, ele chega cabisbaixo, chega com alguma situação familiar ou a situação financeira, que não é que se diz a situação da saúde. Carrega toda uma mala, carrega toda uma questão de vida. Que eles possam ter mais um bom senso, um olhar diferenciado, desde a recepção, né? A gente fala da recepção, da pesagem, do atendimento aos pacientes. A gente sabe que muitos pacientes são do interior. Aqui, olhando para a cidade de Tuntum, até a capital, São Luís, fecha a 380 quilômetros, ou seja, passa a noite viajando para chegar lá para tomar sua medicação, fazer o exame, ter uma consulta, a ter um olhar diferenciado. E nós, pacientes, possamos viver de forma porque mantemos firme o nosso tratamento. Sabemos que isso é um tratamento que está nos dando uma qualidade de vida boa. E quero deixar também aqui uma mensagem à Conexão Rara, né? Parabéns por esse como é que se diz? Esse canal, que é muito importante, esse canal que abrange não só Fortaleza, mas todo o Brasil, que leva a informação, leva a forma de qualidade de vida das pessoas, que leva também uma luz no fim do túnel de muitas pessoas. Às vezes a gente está ouvindo algo e a gente está falando algo e não sabe quem está ouvindo, como é que está a situação daquela pessoa. E às vezes uma palavra
de grande incentivo para a vida daquela pessoa. E eu quero concluir aqui também que estou casado, com esposa está grávida, estamos esperando um rapaz aí, e tudo isso é bênção de Deus. É Deus nos mostrando a vida como Deus quer para cada um de nós. E aquele momento de sofrimento, de dores, de incerteza, Deus transformou em alegria, em qualidade de vida, e é assim que Deus quer para as pessoas. É assim que a gente vê a providência de Deus. Que história linda e abençoada. Nós estamos concluindo esse episódio do nosso programa Conexões Raras com o coração cheio de emoção, cheio de alegria por ter ouvido a sua história, de ter aqui aprendido um pouco mais sobre o diagnóstico, mas mesmo aprendendo sobre o diagnóstico, nós aprendemos a como lidar com a vida diante de tantas dificuldades. E chegamos a mais um fim do nosso programa Conexões Raras, né? Nós ouvimos essa história maravilhosa, essa história compartilhada pelo Paulo Ricardi, como é importante a gente compartilhar. É por isso que eu estou aqui para te convidar. Compartilha, curte, escreve, comenta aí, porque você viu que na história do Paulinho, um caminhoneiro ouviu informações a respeito do diagnóstico e aí mudou a vida dele. Então, da mesma forma como esse caminhoneiro agiu na vida do Paulo Ricardi, você pode ajudar muitas vidas, você pode compartilhar e nos ajudar nisso. Então, esse programa, Conexões Raras, está aqui justamente para compartilhar histórias e fazer de você alguém que pode transformar vidas. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao nosso apoiador social, a Takeda, que tem nos ajudado a transmitir esse conhecimento, a compartilhar essas histórias, essas vivências, e assim chegar até você para que muitas pessoas possam ter qualidade de vida. Eu gosto muito de falar que existe vida, sim, pós-diagnóstico. Assim como o Paulinho, que mudou a sua vida, você também pode mudar a sua vida através das informações. Eu quero também, mais uma vez, agradecer as nossas associações, tanto a CDG, que tem compartilhado, que tem idealizado esse programa, como a CDM, como a Magé e todas as outras associações que nos ajuda a ter uma vida maravilhosa, mesmo com diagnóstico. Seguimos aqui mais conectados ainda para compartilhar experiências, para compartilhar esperança e para que as pessoas possam ter um futuro ainda melhor. Então, foi muito bom tudo aquilo que nós assistimos, conversamos, compartilhamos, porque eu tenho certeza que vidas vão ser acolhidas, que vidas vão saber viver com dignidade e, mais uma vez, esse programa fez o seu papel. Quero te convidar, mais uma vez, ficar aí, se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, como no YouTube, como qualquer outra rede social, porque lá nós vamos estar avisando os próximos episódios. Lá você vai saber mais sobre os assuntos. E quem sabe, um dia eu vou estar entrevistando você, vou estar conversando com você aqui a respeito do seu diagnóstico e como você venceu, assim como o Paulinho tem vencido. Muito obrigado a você que ficou até aqui conosco. E compartilha. Mais uma vez eu peço, compartilha. Porque existe vida, sim, pós-diagnóstico. Nós desejamos aqui para você um ótimo dia, uma ótima semana, um beijão no coração e até o nosso próximo episódio do nosso programa Conexões Raras.